Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da Bíblia, de leitura da palavra. Juntos nós vamos ler a palavra de Deus. Estamos no 9º dia de 100. Faltam só 91. Estamos avançando na leitura da Bíblia. Bom dia para você. Que Deus possa falar contigo nessa manhã, nesse dia, que você seja cheio da presença de Deus. Me diz de onde você está, que cidade você acompanha, que país você está. Que Deus nos abençoe nessa leitura. Bom dia, estamos numa leitura e hoje a leitura já começou a ganhar mais corpo, né? A gente já está numa leitura bem mais pesada, entrando no livro de Levítico, que sempre é um desafio. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Estou vendo muitas pessoas aí, Taboão da Serra, Diadema, São Paulo, São Paulo, capital, Deus abençoe, Curitiba, Paraná, muitas pessoas, Deus te abençoe em nome de Jesus, São José dos Pinhais, tem muitas pessoas aí, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, que o Espírito de Deus venha sobre você, que nessa manhã, que nesse dia, a gente possa mais uma vez aprender na palavra, aprender na Bíblia, mergulhar na palavra de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Vamos pedir que a glória dele se manifeste sobre as nossas vidas? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha, que o Senhor fale conosco, meu Deus, que através da Sua palavra nós possamos ter entendimento, aprender, meu Deus, sermos informados, mas também termos relacionamento contigo, Senhor. Abre o nosso entendimento agora para que nós escutemos a Sua voz no dia de hoje, nós consagramos esse dia de leitura a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos para a leitura da palavra? Vamos pegar a Bíblia e mergulhar mais uma vez no dia de hoje? Tem muita gente, estou vendo gente na Espanha, gente em Curitiba, da Conectados, tem uma galera, que bom ver a família da Conectados aqui, muitas pessoas. Então vamos nessa? Itália, buongiorno, alguém está falando aí? Deus abençoe, muito bem, que Deus te abençoe na Itália em nome de Jesus. O povo começou a peregrinar, saindo da escravidão do Egito, em direção à terra que Deus os havia prometido. Só que é importante você entender algo, importante que entendamos algo. A gente está falando de uma multidão de pessoas, de uma geração de escravos. Mais de 430 anos de escravidão. Evidente que o povo perdeu um pouco do seu relacionamento com Deus, dos seus princípios de vida, dos seus princípios de fé. Imersos numa cultura egípcia, uma cultura politeísta de diversos deuses, imersos na cultura egípcia de ritos e rituais pagãos, de imoralidades, Deus ia ter que realinhar o seu povo. Por isso que ele chama Moisés para o monte, dá a Moisés o esquema do tabernáculo, a planta do tabernáculo, para que eles pudessem ter um local físico onde as pessoas vissem a glória de Deus se manifestar. E Deus dá 10 mandamentos e, juntamente com os 10 mandamentos, diversas leis. Leis que eu consigo dividir pelo menos em 3 categorias. Leis litúrgicas, a liturgia de como se aproximar de Deus. Sacrifícios para se aproximar de Deus. Leis e regras alimentares. E leis que dizem respeito à moralidade. Então hoje a gente vai mergulhar em algumas delas. É interessante entendermos que o contexto que o povo está, e principalmente no que diz respeito a leis litúrgicas e alimentares, são leis da época, que falam do consumo de alimentos à época, que falam de como se aproximar a Deus na época. Nas leis alimentares, inclusive, eu vejo cuidados de saúde pública, eu vejo cuidados de saúde do povo que estava peregrinando. Então, leis litúrgicas, leis alimentares. São leis que remetem à época, ao contexto da época, o que podia se comer na época, o que não podia comer, a maneira e liturgia de culto e sacrifício que deveria se ter. Para as leis litúrgicas, para a maneira de se aproximar a Deus, para pedir perdão a Deus, para obter o seu perdão, Deus enviou Jesus Cristo, nosso sacrifício perfeito. Tudo bem? O sacrifício de Jesus Cristo acaba com essa necessidade ritualística de mata um animal, mata uma pombinha, queima um animal de um lado, queima do outro. Jesus é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer por nós. A gente se aproxima de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Sem Jesus não dá para ver o Pai, ok? As leis alimentares, os alimentos,
O próprio Jesus diz que não é o que entra no corpo do homem que contamina, mas é o que sai, o que está no interior do homem que contamina. O próprio Deus fez o apóstolo Pedro ter uma visão. Pedro tem uma visão de um lençol descendo do céu em Atos, e Deus diz: come os animais. Ele fala: não é impuro, e Deus diz: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então as leis litúrgicas, ritualísticas e as leis alimentares sofreram alterações quando Jesus Cristo veio. Falei que são 3 tipos de lei. Leis de liturgia, de como se aproximar de Deus, leis de alimentação, leis alimentares, regras alimentares. A terceira são as leis de moralidade. Essas, no meu entendimento, são válidas até hoje, porque moralidade é moralidade. Moralidade é atemporal. O que você faz com a tua moral, e principalmente na moralidade, nós vamos ver aqui o relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento sexual entre pessoas. Nós vamos ler o relacionamento e a maneira que se trata o estrangeiro. Nós vamos ver a maneira que se faz negócio entre as pessoas. Todas envolvem a moral, a moralidade, o caráter. No meu entendimento, essas leis são válidas, porque moralidade é atemporal. Então fiz esse preâmbulo, eu fiz essa introdução para que quando você começar a ler, você vai falar: meu Deus, e agora? Eu vou ter que ficar olhando se o animal tem casco fendido, casco não fendido, se é inseto, se não deixa ser inseto, eu vou ficar maluco. Isso é regra alimentar da época, a gente vai ter como informação. Então quer dizer que para chegar diante de Deus, eu tenho que pegar um bode, matar o bode, colocar a mão na cabeça do bode, o bode vai embora sem... Você fala: meu Deus, você lê, você fica maluco, você quase desmaia. De novo, são leis ritualísticas que remetem ao passado, ok? Que mostram para nós, e para nós tem que ter 2 coisas. Primeiro, como Deus é sério, e como para se aproximar dele eu tenho que ter protocolo, sim, eu tenho que ter correção de vida, sim, tenho que ter santidade, sim. E principalmente como ele nos ama, porque enviou o seu Filho Cristo Jesus para que Cristo fosse sacrifício perfeito. E para que nós, em 2024, na sociedade moderna que vivemos, não precisássemos sair para sacrificar coisas. Até porque a cultura de subsistência é diferente. Nós não somos agricultores, nós não somos cultivadores de plantas, nós não somos pecuaristas, nós não somos pastores de ovelhas fisicamente falando. Então seria muito difícil cumprir os mesmos rituais do Antigo Testamento, no que diz respeito à liturgia de culto, no que diz respeito à dieta alimentar e regras alimentares. Mas a moralidade, no meu entendimento, continua a mesma. Então vamos lá? Agora, dando essa introdução para que você não desmaie ao ler Levítico, vamos nessa? Inclusive, se você está aí, e glória a Deus pelas crianças que assistem esta live, que estão crescendo junto, pode ser que você vai chegar em alguns momentos da live de hoje, do texto de hoje, você vai ter que falar: tire as crianças da sala, porque quando a gente falar de moralidade, a Bíblia vai fundo, tá? E aí você que é pai ou mãe, você tem o teu filtro para saber o que você já pode explicar pro teu filho e o que não pode. E eu vou falar aqui algumas coisas abertamente, tá bom? Só para você saber, quando chegar nosso código aqui, pais e mães, quando chegar nesse momento, eu vou falar: tira a criança da sala aí, hein? Fica atento aí, tá bom? Vamos nessa? Então vamos lá. Levítico capítulo 9... começa então com Arão oferecendo sacrifícios pelo povo. O sacerdote então passa a ser o representante diante de Deus pelo povo. Ele oferece sacrifícios pelo pecado do povo. Lembre-se que o povo não tinha acesso a Deus, não tinha acesso à presença de Deus. O sacerdote se torna um mediador, se torna um intermediário. Levítico capítulo 9, versículo 1. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e aos seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: pega um bezerro pela oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado, então, é a oferta que se oferece no lugar. O pecado seria digno de morte, mas se oferece um animal para morrer no lugar. Você já ouviu esse conceito em algum lugar? Alguém morreu em nosso lugar na cruz. Ele foi a oferta definitiva pelo nosso pecado, Jesus Cristo. Então ele está ensinando como fazer a oferta pelo pecado naquela época. Você vai fazer para os filhos de Israel, vai dizer assim, versículo 3 do capítulo 9. Pega um bode como oferta pelo pecado, um bezerro, um cordeiro, ambos de 1 ano sem defeito, oferece como holocausto. Um boi, um carneiro, oferta pacífica, oferta de manjares, porque hoje o Senhor aparecerá. Então separa o que vocês têm de melhor. É isso que a gente tem que entender na suma aqui. Separa o que vocês têm de melhor. Os animais, os alimentos, o que vocês tiverem de melhor, separa o Senhor, porque hoje o Senhor aparecerá. Então trouxeram como ordenara Moisés, e eis, versículo 6, disse Moisés:
esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Nossa frase de hoje é: o sacrifício traz a glória. Sempre que eu me sacrifico, sempre que eu me entrego, sempre que eu pago o preço, a glória de Deus vai se manifestar. A presença de Deus vai se manifestar. O sacrifício traz a glória. É isso que Moisés estava ensinando, que Deus estava ensinando para o povo. Traz todas as coisas, porque a glória do Senhor vai aparecer. Então chega no altar, versículo 7, faz a tua oferta pelo pecado, faz o teu holocausto, faz expiação. Expiação é exatamente o que eu te falei. Oferece alguma coisa no lugar, por ti e pelo povo. Depois faz oferta pelo povo, faz expiação pelo povo, como ordenou o Senhor. Então os filhos de Arão trouxeram sangue, molhou o dedo no sangue, colocou sobre o altar e derramou o sangue na base do altar. Então o sangue era a moeda de redenção. Vai anotando os princípios só para você entender. O sangue era a moeda de redenção. Mata o animal, derrama o seu sangue, pega do seu sangue, molha, toca no altar, pega o resto do sangue, derrama perto do altar. Imola o holocausto. Faz chegar a oferta pelo povo, versículo 15. Prepara a oferta pelo pecado, prepara o holocausto. Então ele tinha autoridade de oferecer pelo povo, no lugar do povo. Então, versículo 23, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. O sacrifício traz a glória. Quando eu me sacrifico, a glória de Deus vem. Então, saindo fogo, versículo 24, de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre todo o rosto. O sacrifício traz a glória. Mas Deus sabe a origem do sacrifício. Porque o que nós vamos ver no capítulo 10 é uma medida extrema. Que você fala, meu Deus do céu, Deus estava querendo mostrar o quanto Ele é santo. Lembra, Deus está restabelecendo um padrão de um povo que vinha de uma cultura de vários deuses, de imoralidades, de paganismo, de distanciamento da presença de Deus. Então Deus precisa mostrar o seu padrão e às vezes Ele precisa ser incisivo. Porque o sumo sacerdote era quem oferecia os sacrifícios. Só que aí os filhos, 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, são a representação. Ah, não, eu posso oferecer sacrifício de qualquer jeito, não precisa ter todo esse protocolo, não. Vamos dar o nosso jeitinho, tá muito exagerado, tá requerendo demais. Então, versículo 1 do capítulo 10, Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário, eles não podiam fazer isso. O sumo sacerdote era chamado para oferecer o sacrifício. Trouxeram então fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhes tinha ordenado. Saiu então fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Isso tem que nos trazer temor. Fogo estranho é quando você se apresenta na presença de Deus com irreverência, sem protocolo, sem o devido cuidado, sem a devida santidade. Nós hoje, que Deus tenha misericórdia, nós podemos oferecer fogo estranho, ou seja, quando a gente sobe no altar e há pecado em nossas vidas, quando a gente vai se apresentar na presença de Deus, achando que Ele não está vendo os nossos pecados, achando que Ele não está vendo as nossas faltas, que jamais a gente incorra a oferecer fogo estranho diante do Senhor, porque a gente tem a graça de Jesus Cristo, não sai fogo para consumir, senão ia ser uma notícia explosiva a cada semana, a cada segundo. Então, se você exerce funções eclesiásticas, se você sobe no altar, se você toca no louvor, se você dança, se você prega, se você serve no templo, não ofereça fogo estranho, não caminhe com vestes sujas, com fogo estranho. Por quê? Deus diz, eu vou ter que estabelecer um padrão, versículo 3, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Arão se calou, Arão não tinha o que falar. Moisés falou, olha, Deus matou teve que matar os teus filhos, queimar os teus filhos, eles morreram perante o Senhor porque ofereceram fogo estranho e Arão ficou quieto. Ele diz assim, então não sejamos como Nadab e Abiú. Então disse Moisés a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, chega, tira esses irmãos diante do santuário, leva-os para fora do arraial. Pegaram, levaram para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés então falou para os outros filhos de Arão, Eleazar e Itamar, não desgrenhei os cabelos, ou seja, não fica desesperado,
É isso, o povo estava acostumado com alguma coisa, quando se eles arrancavam os cabelos, rasgavam as vestes, ele disse, calma aí, não entre em desespero, não rasga as vestes, para que vocês não morram, nem venham ira sobre toda a congregação. Lamentem o incêndio que o Senhor suscitou, entendem o que Deus está fazendo, não se frustrem com Deus. Não saiam da porta da tenda da congregação para que vocês não morram, porque está sobre vós o óleo da unção, fizeram conforme a palavra de Moisés. Aí você para e pensa, cara, que fogo estranho foi esse? A Bíblia dá algumas dicas aqui. Primeiro, eles pegaram o incensário, o sacerdote podia ter o seu incensário, mas jamais ele, sacerdote comum, podia oferecer expiação por todo o povo. Só o sumo sacerdote tinha essa autoridade. Então eles estavam infringindo coisas que eles não podiam. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo, e para mim é um princípio importante aqui, ó. Falou também o Senhor a Arão dizendo, versículo 8, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo, isso é para sempre entre as vossas gerações. Então o que ele está dizendo é, o sacerdote não ingerirá vinho ou bebida forte na tenda da congregação. Você que é sacerdote se consagra para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. De novo, as lives da Bíblia aqui não tem intenção de pregar doutrina nenhuma, não tem intenção de ir para linha religiosa nenhuma, de linha denominacional alguma. É análise bíblica. E na minha análise bíblica, então, o que a Bíblia está dizendo é que o sacerdote não deve ingerir bebida forte ou vinho. Ou seja, o sacerdote não deve ingerir bebida alcoólica. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando a gente entrar em algum momento mais específico falar de bebida forte, eu vou mais fundo no estudo. Mas no meu entendimento, a Bíblia nos chama como reis e sacerdote. No meu entendimento, nós, os sacerdotes de Deus hoje, nos tempos modernos, a gente tem que se eximir de bebida forte, de vinho, de bebidas alcoólicas. Fica a dica aí para você, tudo bem? Porque isso é estatuto perpétuo. Então, disse Moisés a Arão, a Eleazar e a Itamar, pegue a oferta de manjares e oferece de novo ao Senhor. Coma a oferta de manjares também, porque assim me foi ordenado. Esse é o sustento de vocês podem comer dessa oferta. Eles ficaram com tanto medo que teve uma parte que eles não comeram. Moisés falou, e aí, vocês não comem? Não, sei lá, vai que acontece alguma coisa. Moisés até entendeu, mas eles estão prevendo o cuidado que teria com o sacerdote, com a família sacerdotal, com a linhagem sacerdotal. O capítulo 11 é nitidamente aquilo que eu disse a você, as regras alimentares. Se você ler o capítulo 11 em detalhes, você fica desesperado, você fala, meu Deus, é animal de um lado, é unha fedida do outro. De novo, ele está estabelecendo um cuidado com o povo. Primeiro eu vejo na saúde, tem animais que não seriam saudáveis para se ingerir, mas principalmente ele está fazendo com que o povo tenha cuidado e observe todos os dias a aliança que tem com Deus. Então, no meu entendimento, é muito menos o animal que pode ou não pode comer, mas mais a lembrança. Cara, eu preciso sempre andar em consagração. Então, é uma lista, eu vou ler algumas coisas para vocês aqui, que para nós hoje é regra alimentar. Tem animais que a gente nem tem convívio. Então, não é hoje você pode ou não pode comer determinada carne de determinado animal. De novo, Jesus Cristo diz que não é o que entra na boca que contamina, mas é o que sai da boca que contamina o homem, o nosso interior. Tá? Ele diminui a importância desta lei mosaica alimentar. Então vamos lá, Levítico capítulo 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo, diga aos filhos de Israel, estes são animais que vocês vão comer. Todos os quadrúpedes que há sobre a terra, vocês podem comer. Mas os que têm unhas fendidas, o que tem o casco que se divide, o que rumina entre dois animais, esses vocês podem comer. Quais vocês não vão comer? Os que ruminam, e os que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, ele vai ser imundo. O arganaz rumina, não tem unhas, é imundo. Versículo 6, a lebre rumina, não tem a unha fendida, é imunda. O porco tem as suas unhas fendidas e o casco fendido, mas não rumina, é imundo. Então começa um monte de regra. Alguns que podem, outros não podem. Não há necessidade de você ir a fundo, até porque se a gente fosse a fundo aqui, era uma live para um capítulo, tá? De cada animal, do porquê ou do não porquê. A não ser que você queira mergulhar mais profundamente, estudar aquela época, aquele contexto, aqui na Bíblia em geral, na leitura bíblica em 100 dias, não há necessidade de você ir tão fundo para entender o porquê de cada animal. O fato é uma regra alimentar para que o povo lembre de consagrar-se a Deus. Então, o que significa imundo? Imundo é que está fora de
capacidade, não está habilitado para cultuar. Se você come, você se torna imundo. Imundo é eu não estou pronto para ritual, eu não estou pronto para cultuar, eu não estou pronto para me apresentar diante de Deus. Isso é ser considerado imundo. Ele fala de animais, de quadrúpedes, agora vai falar de peixes, das águas vocês vão comer o seguinte, os que têm barbatanas e escamas, esses vocês podem comer, dos que não têm barbatanas nem escamas, é abominação. Então das aves, a mesma coisa, versículo 13, não se comerão, serão a abominação águia, a águia marinha, o falcão, segundo a sua espécie, o corvo, o avestruz. Ele começa a mostrar os animais, de novo, ele está reestabelecendo um código de vida, um código de conduta. Versículo 20, todo inseto que voa, que anda sobre os 4 pés, vai ser abominação, mas alguns você pode comer. Versículo 22, a locusta, o gafanhoto, o grilo, insetos que voam, tem 4 pés, vão ser abominação. E aí ele continua mostrando vários itens que pode, se ou não pode, comer. Importante mostrar que versículo 39, se morrer algum animal que é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Então, ele está mostrando do contato com a morte, com algo morto. Eu vejo um cuidado ritual, mas um cuidado de saúde também. Um animal morto, não sei que enfermidade ele pode ter, se ele morreu sozinho, que infecção ele pode ter. Ele está tentando preservar a saúde do povo. Imagina um povo, 2 milhões de pessoas peregrinando no deserto. Não tem remédio, não tem hospital, tem que ter um mínimo de saúde ali, porque se começa uma contaminação entre todos, o que acontece? Então Deus está preservando isso. A importância é entender a consagração, mais do que você entender animal por animal. Versículo 44, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Como é bom a gente viver hoje, nos tempos onde Jesus veio e acabou com todo esse protocolo. Nosso protocolo hoje é andar em santidade com ele. Você não tem que ficar preocupado com o que você está comendo e deixando de comer. A não ser pela tua dieta aí, pela tua saúde. É outra história, mas entre ser pecado ou não pecado, você não precisa mais ter preocupação com as regras alimentares, porque Jesus foi o sacrifício. Ele acabou com essa dificuldade ritual e acabou com essas restrições alimentares. Isso é o que ele mesmo diz. Ele continua mostrando agora qual vai ser a purificação de uma mulher pós-parto. De novo, preocupação com saúde, também preocupação com moralidade, preocupação com a saúde da própria mulher. Quando se diz imunda, mais uma vez, ela não está apta para cultuar, não está apta para oferecer sacrifícios. Fala aos filhos de Israel, versículo 2 do capítulo 12. Se uma mulher conceber e tiver um menino, ela vai ser imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, ela vai ser imunda. No 8º dia, se cortará ao menino a carne do seu prepúcio. Lembra que está se mostrando a circuncisão? Agora está estabelecendo a regra, vai ser no 8º dia da criança. A mulher vai ficar 33 dias purificando-se do seu sangue, não tocará coisa nenhuma até que se cumpram os dias da sua purificação. Era menino, 7 dias imunda, depois 33 dias para se purificar. Se for menina, fica 2 semanas considerada imunda, depois 66 dias até se purificar. Terminada a purificação, traz o cordeiro de 1 ano e oferece como sacrifício perante o Senhor. Uma regra. Uma das maiores pragas que devia existir naquela época era a lepra. Lepra era uma doença de pele contagiosa. Então, evidente que ao descobrir a lepra, o sacerdote tinha que isolar o leproso. Primeiro, para que ele não passasse a lepra que estava em sua pele para qualquer outra pessoa que tivesse contato com essa lepra. A lepra, figurativamente falando, simboliza o pecado nas Escrituras. Então a gente está entendendo o que o pecado faz conosco, o que o pecado faz com cada um de nós e como nós podemos ser livres do pecado. Assim que a gente tem que analisar. Eu sei que é profundo esse capítulo 13. Diz o Senhor a Moisés, olha, o homem que tiver na sua pele uma inchação, uma pústula, uma mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, ele vai ser trazido para Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos. O sacerdote vai examinar a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, se a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então ele está dando até o protocolo
para como se fosse um médico, o sacerdote analisasse a mancha na pele, para ele saber se é lepra ou não. Se for lepra, ele está considerado imundo. Se a mancha na pele lustrosa for branca, mas não parecer mais profunda que a pele, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem praga. Deixa 7 dias ali isolado para a gente ver se é lepra ou não é lepra. Ao 7º dia o sacerdote examina de novo para ver o que aconteceu com isso. Se tiver aumentado, é lepra. A lepra na pele considera então a pessoa imunda, ele se torna imundo, ou seja, ela não está apta a conviver no ambiente de culto. Ela tem lepra, ela está leprosa, é praga da lepra. Aí ele vai dar várias maneiras o sacerdote analisar. Como você vai diagnosticar se é lepra ou não é lepra. Então você vai ler todo, por isso você lê o capítulo e você fala, cara, 5 da manhã eu tô lendo, meia-noite eu tô lendo, é lepra, não é lepra, é animal, você fica desmaiando em Levítico. Calma, é um sistema de lei. A não ser que você seja um advogado, quem que voluntariamente pega o Código Civil, abre e fica lendo, parágrafo 2, inciso não sei o que lá, ninguém fica lendo um código de leis, é o que você está fazendo em Levítico, por isso que se torna um pouco mais difícil, por isso é um pouco mais robusto e menos fluido do que Gênesis e do que Êxodo. Mas fica tranquilo, nós vamos vencer o Código Penal aqui, nós vamos vencer o Código de Leis. Então, entende se é lepra, se não é, se é úlcera, se não é úlcera, ele está ensinando. Terminado de avaliar, ao 7º dia, versículo 34, examina se aumentou, se não aumentou. Então, basicamente, o protocolo era esse. Identificou que é lepra, isola a pessoa. Está na dúvida se é lepra? Isola por 7 dias, verifica de novo. Se é lepra, isola mais uma vez. Então, isola a pessoa que tem lepra. Isola. Olha que versículo, esse eu jamais poderia deixar de ler para você. Ai, meu Deus, versículo 40, do capítulo 13. Quando os cabelos do homem caírem da sua cabeça, ele é calvo, contudo, é limpo. Então, estou na Bíblia, estou careca, mas estou limpinho. Não tem como não ler esse versículo para você. Estou careca, mas estou limpo. Então, aí, você que está desprovido de telhado, a Bíblia diz que a gente está limpo, tá bom? Então, ele está ensinando vários protocolos para enxergar ou não. O que acontece se o cara estiver leproso, versículo 45, as vestes do leproso, com quem está a praga, os seus cabelos vão ser desgrenhados, vai se cortar o bigode, vai exclamar imundo, imundo. Ele vai habitar, versículo 46, isso é importante para você ver, ele vai habitar sozinho, a sua habitação será fora do arraial. Então o leproso, ele era separado do arraial, ele morava fora, primeiro, para que ele não passasse lepra para ninguém. A base era essa, para que ele ali tivesse chance de ser curado ou não. Olha que importante isso. Sabe como chamava esse local fora do arraial onde habitava o leproso? Vale da sombra da morte. Lembra no Salmo 23, quando a Bíblia diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo? Lembra que lepra significa pecado? O pecado nos isola, o pecado nos separa, o pecado nos coloca no vale da sombra da morte. Mas o Senhor está conosco, Ele é o nosso pastor. Se a gente quiser cura, restauração, Ele vem e nos abraça mais uma vez. Então o sacerdote vem, examina o leproso para entender se ele está curado ou não. E o capítulo 14 mostra como fazer com o leproso no dia que ele vai ser purificado. Ele foi ser isolado na sua lepra, agora ele vai ser purificado. Versículo 1 do capítulo 14, diz o Senhor a Moisés, esta é a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele vai ser trazido ao sacerdote. Fora do arraial, o sacerdote o examinará, se a praga da lepra do leproso está curada. Então, o sacerdote ordenará que se tomem 2 aves vivas, limpas, pau de cedro, estofo, carmesim, isopo. Ele vai, dar um banho no leproso. Sobre aquele que há de se purificar, versículo 7. Aspergirá 7 vezes água e sangue da ave, e o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Então ele pega 2 aves, uma ele mata, sacrifica, e outra ele solta. Tudo aí tem simbologia, uma tem o sacrifício, outro o pecado está indo para longe, a ave está indo para longe, a lepra nunca mais volta. São simbologias do que Cristo já fez por nós, tá bom? E aí ele pega o homem, banha na água, ele fica fora da tenda, raspa o cabelo do homem para que a lepra vá embora. Então é todo um protocolo de como limpar o leproso. Para mim, o que a gente tem que ter atenção aqui é a simbologia desse protocolo. Olha o que está no versículo 13 do capítulo 14. Então, pensa, o leproso ficou lá, ele está voltando.
Percebeu que ele está limpo? Olha só que bonito isso. Bonito, né? É forte de dizer, mas olha só que interessante isso. Então, versículo 13: imolará o cordeiro, matará um cordeiro no lugar que se mola a oferta pelo pecado. No lugar santo é a oferta de culpa. De novo, está morrendo no lugar. E olha o que ele vai fazer, não caiu sangue? Olha só. O sacerdote tomará, versículo 14, do sangue da oferta e colocará na ponta da orelha direita daquele que tinha que se purificar, na ponta do polegar da mão e na ponta do dedão do pé direito. Então ele vai pegar o sangue, vai marcar na orelha, na mão e no pé. Quando eu estou sendo purificado da lepra, o sangue toca os meus ouvidos para que eu escute mais uma vez a voz de Deus. Toca as minhas mãos para que o que eu faça agora seja santo. Toca os meus pés para que a caminhada seja santa. Isso é uma simbologia. Então primeiro vem o sangue marcando a orelha, a mão e os pés. Marcou com sangue? Olha que bonito isso, versículo 15. Agora pegue o azeite e derrame na mão esquerda do sacerdote. Faz o seguinte, pega o azeite, coloca na orelha, coloca na mão, coloca no pé. Primeiro vem o sangue, porque o sacrifício traz a glória, a nossa frase de hoje. Derrama o sangue sobre o ouvido, sobre a mão, sobre os pés. Agora pega o azeite, derrama sobre os mesmos locais. Então na nossa vida, quer viver o azeite, quer derramar a glória, que o sangue do Cordeiro esteja sobre ti. Que o sacrifício e o sangue do Cordeiro esteja sobre ti. Não tem como ter azeite se não tiver sacrifício. Não tem como ter azeite se tiver pecado. Não tem como ser azeite. Ter azeite se não tiver santidade. É isso que a gente tem que aprender. Essa é a simbologia de tudo isso que eu acabei de ler para você aqui. Ele pegava o sangue do Cordeiro, colocava sobre a orelha, mãos e pés. E depois pegava o azeite e colocava sobre a orelha, mãos e pés. O azeite vem depois do sacrifício. O sacrifício traz a glória. Ele vai mostrando, então, como fazer, como oferecer. Ele vai ter a preocupação, pois de repente é uma família, o leproso é pobre, não tem como oferecer um cordeiro, então oferece uma pombinha, não tem problema nenhum, oferece um animal menor, mas oferece um sacrifício. Ele vai, inclusive, mostrar o que acontece se na casa tem uma lepra. De novo, era uma preocupação de saúde pública. Raspa a parede da casa, para ver se vai embora a lepra da casa. Se não der, derruba a casa para fazer outra, mas a lepra não fica na minha casa. Então isso aqui dá uma pregação, e talvez um dia eu pregue sobre isso, sobre a lepra em específico. Porque a lepra na Bíblia é a representação do pecado. Então na minha casa não tem lepra, eu raspo a parede, se contaminou demais, eu derrubo tudo para começar de novo. E assim vai, tá bom? Então depois você lê todo o final do capítulo 14 para você entender os protocolos de como cuidar da lepra, para que a lepra não pegue o leproso e não pegue a casa do leproso. Tudo bem? A partir de agora, capítulo 15, a gente vai começar a ver higiene, saúde e moralidade. Então, capítulo 15, olha as crianças na sala aí, já falei meu código, só para você entender que tem algumas coisinhas aqui que você vai ter que explicar, eu vou falar bem em códigos aqui, mas você vai ter que explicar. Ou você vai ter que preservar, tá bom? Vamos, a tua decisão aí, só estou te avisando. Capítulo 15 diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: fala aos filhos de Israel e diz: qualquer homem que tiver o seu fluxo seminal do seu corpo, ele vai ser imundo por causa do seu fluxo. Então ele está, de novo, é uma questão de saúde, mas também uma questão de moralidade. Então quando o homem tiver o seu fluxo, ele é considerado imundo. Imundo não é sujo, imundo é inapto para cultuar, inapto para oferecer sacrifício. Esta, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza fluxo, ou se o seu corpo estanca, está a sua imundície. Toda cama que ele se deitar é imunda. Quem tocar essa cama é imundo, de manhã até à tarde. Então, de novo, lei de saúde, lei de moralidade. Quando o homem tiver o que ele tocar, a sela que ele cavalgar, onde ele passar, ele é considerado imundo. Se o homem, versículo 18, coabitar com a mulher, tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Então, depois do ato, era considerado imundo. A mulher com seu fluxo de sangue, se este fluxo estiver acostumado no seu corpo, nos 7 dias da sua menstruação, qualquer que a tocar será imundo até a tarde. De novo, questões de saúde. A mulher está com sangue, fluxo de sangue. Não dá para explicar ali na hora, anatomicamente, na medicina, que fluxo é aquele. Então é melhor preservar
uma geração ali, preservar a saúde de todo mundo, então ela é imunda, 7 dias ela é imunda. Não, se você a tocar, você também está imundo, você está inapto a cultuar. Então, quem tocar numa mulher durante a menstruação será imundo, quem tocar no leito dela tem que lavar suas vestes. De novo, está cuidando da higiene, da saúde, mostrando também regras de convívio. Assim, versículo 31, separarei os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas e contaminem o meu tabernáculo que está no meio deles. Então está mostrando que, de novo, eu tenho que ter pureza para me contactar com Deus. Dá uma pausa nisso. Crianças, está safe agora. Vamos falar do dia da expiação? Vamos falar do dia do perdão? Existia um dia fixo, então, uma vez ao ano, onde o sacerdote podia oferecer expiação pelo povo. A gente já lê um pouquinho sobre expiação, que é morrer no lugar, oferecer algo no lugar. Este dia, então, era o dia da expiação. Na tradição judaica, é o Yom Kippur, é o dia do perdão. O Senhor falou a Moisés, diz a Arão, versículo 2, a teu irmão que ele não entre no santuário todo o tempo, que ele não entre para dentro do véu, diante do propiciatório, diante da arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, primeiro, Deus estabelece uma regra. Não é toda hora que Arão pode entrar lá no Santíssimo Lugar. Não é toda hora que ele pode atravessar o véu e entrar. Não. Entrará Arão no santuário com isso. Para ele entrar lá, ele tem que entrar com um novilho para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Ele vai vestir túnica de linho sagrada, calças de linho sobre a pele, vai cingir-se com cinto de linho, se cobrirá com mitra de linho, são estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Então era uma roupa toda branca. Quando você for entrar lá no Santíssimo Lugar, banhe o seu corpo com água, põe uma roupa toda branca, se apresenta de forma pura ao Senhor. Esta era o protocolo para se apresentar diante de Deus no Santíssimo Lugar. Da congregação dos filhos de Israel, pegue 2 bodes para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Então um carneiro você vai queimar inteiro e 2 bodes vai ser oferta do pecado. Eu vou te ensinar o protocolo, Arão. É o que Deus está mostrando através de Moisés para Arão. E como o sacerdote faria? Primeiro, oferece sacrifício por você e pela sua casa. Primeiro você, sacerdote, se purifique e oferece sacrifício por você. Versículo 6. Arão trará um novilho da oferta pelo pecado, fará expiação por si e pela sua casa. Pegará ambos os bodes, coloca perante o Senhor na porta da tenda. Lance sorte sobre os 2 bodes. Então, faz um sorteio aí, são 2 bodes, o novilho é por holocausto, já vai oferecer o novilho inteiro. 2 bodes, faz um sorteio. Um bode você vai imolar, sacrificar, outro bode você vai soltar no deserto. Já vou te explicar isso, tá? Então são 2 bodes ali. Primeiro então ele oferece por ele e pela sua casa. Continua mostrando mais uma vez, na continuidade do texto aí, versículo 11. Arão fará chegar novilho da oferta pelo pecado e molará o novilho da oferta pelo pecado. Ele mata o novilho. Pegará o incensário cheio de brasas de fogo, cheios de incenso aromático bem moído, traz para dentro do véu, entra no santo dos santos. Porá o incenso sobre o fogo, a nuvem cobrirá o propiciatório. Pega o sangue do novilho, derrama o sangue do novilho na frente do propiciatório da arca. Se apresenta a você. Então o primeiro sacerdote é você e Deus. Apresenta o erro dos teus pecados. Se você pecou, peça perdão. Agora você tem autoridade. Naquela época, né? Hoje em dia é uma decisão individual. O sangue de Jesus Cristo está para cada um de nós. Eu, pastor, não posso pedir perdão pelos teus pecados. Você pede perdão pelos teus pecados. Eu posso orar, Senhor, perdoa os pecados da nação, perdoa os pecados da igreja, mas o perdão de pecados individual é você e Deus, tá bom? Você não precisa vir a mim para que eu peça perdão pelos teus pecados, tudo bem? Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, e esse será para o povo. Trará o sangue desse bode e fará a mesma coisa. Assim, versículo 16, você vai fazer expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões, de todos os seus pecados. Nenhum homem vai estar na tenda da congregação quando você entrar. Você vai estar sozinho, sai todo mundo de dentro da congregação. É você e Deus, sacerdote. Então, terminado de fazer, lembra que eram 2 bodes? O novilho ele matou, um bode ele matou. O outro bode, versículo 20,
quando ele acabar de fazer expiação pelo povo, pega o bode vivo, coloque as mãos sobre a cabeça do bode, confesse as iniquidades dos filhos de Israel e solta o bode no deserto. Era uma simbologia. Então, você mata pedindo perdão dos pecados, e outro bode, ele colocava a mão sobre as cabeças do bode. A simbologia é: eu estou transferindo os pecados do povo para este animal, e o bode ia embora. De novo, liturgia da época. Você não precisa compreender profundamente, tua mente vai dar um bug aí talvez, e você não precisa fazer, evidente que você não precisa fazer. É liturgia da época. Lembra que não tinha o sacrifício de Jesus. Como a gente tem que louvar todos os dias pelo sacrifício de Jesus que nos livrou de todo esse protocolo. Só tem um protocolo, a simplicidade de Jesus Cristo é: eu creio que tu és o meu Senhor, eu creio que tu és meu Salvador, eu creio no derramamento do teu sangue que me deu vida, creio na tua morte, creio na tua ressurreição. Isso já nos dá acesso a Deus. Tem que trazer alegria para nós todos os dias, senão a gente teria que sair comprando bode aí no mercado, comprando bode para sacrificar sangue de Jesus, meu Deus do céu. Então, você vai ter a festa anual da expiação, que é o Yom Kippur que eu estou falando. Isso vai ser estatuto perpétuo, versículo 29. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro. Este dia será o dia da expiação por vós, para purificar-vos, serem purificados de todos os vossos pecados. Ótimo. Então, primeiro ele ensina o dia da expiação e como esse dia vai acontecer. Ele continua mostrando a lei para se matar animais. Ou seja, por quê? Lembra que o povo vinha de uma cultura do paganismo, uma cultura pagã, de rituais do Egito? No ritual pagão também sacrificava animal. Então o que ele está mostrando? Não é qualquer um que sai sacrificando animal nos seus lugares aí, no seu arraial, no seu deserto. Não, tem um protocolo. Sacrificar animal é sacrificar animal aqui no templo. Ninguém que sacrifique animal, sacrifique sem trazer para o templo. Então ele vai estabelecer essa regra no capítulo 17. Qualquer homem da casa de Israel que molar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele e não trouxer, versículo 4, a porta da congregação como oferta ao Senhor, a este homem será imputada a culpa do sangue. Ou seja, ele está parando os sacrifícios sem sentido, os sacrifícios a outros deuses. Nunca mais, olha o versículo 7, oferecerão sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso é estatuto perpétuo por gerações. Acabou o culto pagão, acabou o culto a outros deuses. É isso que o Senhor está estabelecendo. Não sei que Deus vocês estavam servindo lá no Egito, acabou. Quer sacrificar animal? Sacrifica animal para Deus no altar do sacrifício que está no tabernáculo. É isso. Ele vai além, ele proíbe a ingestão de sangue, porque também nos rituais pagões, ou acho que é pagões o plural, né? Nos rituais do paganismo, se bebia e se ingeria o sangue animal. E ele está dizendo: chega, a vida está no sangue. Isso acabou a partir de agora. Os rituais do paganismo acabaram. Ok? Vamos para o capítulo 18. Olha as crianças na sala. Nosso código é de novo, pais, porque agora a gente vai fundo nas leis da moralidade. Então, ou você preserva, ou você explica, tua decisão. Só tô te dando uma dica aí, tô sendo legal com você, pais e mães. Agora ele vai começar no capítulo 18 a falar da moralidade, de quais eram os casamentos ilícitos. Lembra que é uma multidão de pessoas. O código de moralidade no Egito não existia, então ele precisa reaver esse código. Ele vai entrar fundo e vai prever várias situações que você vai ouvir e falar: meu Deus, que absurdo, mas a raiz do ser humano sem Deus é uma raiz que se entrega à impureza. Então ele tem que prever na lei qualquer tipo de situação, das mais normais, entre aspas, as mais esdrúxulas. E é isso que ele vai fazer. Então ele está dizendo: olha, eu sou o Senhor vosso Deus, capítulo 18, versículo 2. Não faça segundo as obras da terra do Egito que vocês habitavam, ou seja, os costumes de lá vocês não trazem para cá não. Não fazem segundo as obras da terra de Canaã, para onde vocês estão indo. Então, vocês são um povo separado, vocês são um povo diferente. Vocês não são igual ao Egito, que vocês saíram, vocês não são igual a Canaã, para onde vocês estão indo. Faça segundo os meus juízos, versículo 4, e os meus estatutos, para que vocês andem nele. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu estou estabelecendo uma nova cultura. De novo, moralidade para mim é atemporal, é estatuto perpétuo, vale até hoje. Versículo 6, vamos nessa? Vamos nessa? Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez, ou seja, ele vai proibir e vetar os relacionamentos incestuais, ou seja, entre parentela. Então, de novo, olha a criançada aí. Não descubra a nudez do teu pai ou da tua mãe. É tua mãe, ou seja, não se relacione com teu pai ou com a tua mãe.
Não descubra a nudez da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, filha do teu pai, nascida na tua casa ou fora dela, não a descobrirás. Versículo 10, a nudez da filha do teu filho, a neta, isso que ele está dizendo, ou da filha da tua filha, não descobrirás. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, é a tua irmã. A nudez da tua irmã do teu pai não descobrirás, é parente do teu pai, a tua tia. Ele tá prevendo relacionamentos incestuais que poderiam ocorrer e proibindo. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, ele é parente da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. Ou seja, relações incestuais são proibidas, biblicamente falando. É claro que no nosso código de moralidade hoje, presente na sociedade moderna, isso para você já é um absurdo, mas estou falando de lá atrás. Ele estava estabelecendo um padrão. A nudez, versículo 15, da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não descobrirás a sua nudez. A da mulher do teu irmão, é nudez do teu irmão. A de uma mulher da sua filha não descobrirás, não tomarás a filha do teu filho, nem a filha da tua filha. São parentes, isso é maldade. Então, de novo, ele está falando o básico para nós, o que é óbvio, mas naquela época não era tão óbvio, então ele tá estabelecendo um padrão. Olha que importante o versículo 18. Não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Acabou a poligamia. Lembra que até então era normal? Abraão teve mais de uma mulher, Jacó teve mais de uma mulher. Agora acabou, ele está dizendo, não tome outra mulher junto com a tua, elas serão rivais. Acabou a festa, acabou a farra, tudo bem? Agora vamos nessa? Não se chega a uma mulher para descobrir a sua nudez durante sua menstruação. Lembra que já tinha previsto isso, que a mulher era imunda no período da menstruação? Não se deite com a mulher do teu próximo, para você se contaminar com ela. A tua descendência não darás nenhum para se dedicar a Moloque. Moloque era um deus pagão que envolvia sacrifícios infantis, relações incestuosas, relações de pedofilia. Era terrível. Então ele está dizendo, não entregue a sua descendência a Moloque. Você vai profanar o nome do Senhor, seu Deus, se você assim fizer. A imoralidade era extrema em Moloque. A imoralidade era extrema naquela questão. Olha o que ele vai dizer. É a Bíblia que está falando, versículo 22. Com um homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é abominação. Olha que importante isso. Leis de moralidade que valem para sempre. Não te deitarás com um animal para você se contaminar. Nem a mulher exporá perante um animal para se juntar com ele. Isso é confusão, está falando de bestialidade, de novo. Está profundo, dá até um nó no estômago, mas ele está prevendo leis. Guardareis os meus estatutos, os meus juízos, versículo 26. E nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Essas abominações fizeram homens dessa terra que nela estavam antes de vocês, e a terra se contaminou. Não aconteça que a terra vos vomite. Todo que fizer essas abominações serão eliminados do seu povo. Guarde a obrigação que vocês têm comigo. Não pratique nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vocês, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. É forte, mas mostra como Deus é um Deus puro. Tudo bem? Respirou? Voltou a ficar meio normal aí, criançada. Vamos nessa. Capítulo 19, ele vai repetir as leis. É tanta lei que ele vai repetir de novo. Então o capítulo 19 é meio que um resumo das leis com alguns detalhes para as outras. Ele começa a dizer, olha, sejam santos porque eu sou santo. Respeite sua mãe, respeite seu pai, guarde os sábados. Não vos vire para ídolos, versículo 4. Quando oferecer sacrifício, ofereça para que você seja aceito. Olha o versículo 11. Não furtareis, não mentireis, não usareis de falsidade cada um com o seu próximo, leis de relacionamento um com o outro. Não jurareis falso pelo meu nome. Não oprimir o teu próximo, não o roube. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã, ou seja, dê o salário daquele que trabalha para você. É isso que ele está dizendo. Está prevendo honestidade nos relacionamentos profissionais. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, não olhe para o menor, ou seja, para aquele que tem alguma deficiência e o isole. Olha como leis de inclusão Deus já está prevendo ali. Deus é maravilhoso. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande, com justiça julgará o teu próximo, seja justo, não desfavoreça o pobre, não favoreça o rico, trate todos iguais. Olha que lei maravilhosa, o versículo 16, não andarás com um mexeriqueiro,
com o fofoqueiro. Mexeriqueiro é o fofoqueiro, o difamador entre o teu povo. Não atente contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborreça o teu irmão no íntimo. Repreenda o teu próximo por causa dele e não levará o seu pecado. Não te vingues. Não guarde ira contra os filhos do teu povo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Acabou a Babilônia. Olha o que ele está dizendo. Não use roupas de dois estofos misturados. Isso é o símbolo da mistura da Babilônia. Acabou a impureza. Acabou a Babilônia. Consagre os frutos ao Senhor. Leis que ainda previam sustentabilidade. Dá pra gente ir muito fundo aqui, como Deus é maravilhoso. Aquilo que está se falando hoje como se fosse algo novo, Deus já está prevendo ali. Olha o que ele está dizendo no versículo 23. Quando você entrar na terra e plantar uma árvore, ela é vedado por 3 anos o fruto de comer. Deixa a terra crescer, deixa a árvore se desenvolver. Consagra os 3 primeiros anos da árvore. Não toca na árvore. O 4º ano, consagra o Senhor. E a partir do 5º ano, agora você pode comer. Sustentabilidade sobre a terra. Versículo 31. Não se volte mais para necromantes, para adivinhos. Não os procurareis para serem contaminados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não chega de adivinhação. Adivinhação era rito pagão do Egito. Olha a lei que previa não ter preconceito contra o próximo. Versículo 34. Como natural será entre vocês o estrangeiro, aquele que está perigando convosco. Ama o estrangeiro como se fosse você mesmo. Olha a lei para ter negócios justos. Não cometa, versículo 35, injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justa, peso justo. Efa justo, justo in. Ou seja, medidas justas vocês vão ter, porque eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Ele começa a prever penas para crimes a partir do versículo 20, do versículo 1 do capítulo 20. De novo, não dê os seus filhos a Moloque, senão você vai ser apedrejado. Eu vou me voltar contra esse homem. Aquele que se voltar para necromantes, para feiticeiros, para se prostituir com eles, eu eliminarei do meio do povo. Sejam santos, eu sou santo. Se um homem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, ele vai ser morto. Amaldiçoou o seu pai e a sua mãe, seu sangue cairá sobre ele. Agora está mostrando as penas dos crimes. Versículo 13, se o homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisas abomináveis, são mortos, seu sangue cairá sobre eles. Guarde, versículo 22, os meus estatutos, os meus juízos, para que eu não vomite vocês da terra. Não andei nos costumes da gente que eu lanço diante de vocês. Eu me aborreci deles, ou seja, não se conforme com o mundo. Lembra que o apóstolo Paulo disse isso em Romanos 12:1? Não tome formato do mundo. A terra que vocês vão passar, ela manda leite e mel, mas tenham aliança comigo. Capítulo 21, ele mostra da lei para os sacerdotes, como o sacerdote tinha que viver consagrado. Diz o Senhor, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, ou seja, o sacerdote não toca em coisa morta. Salvo se for da sua família ou seu parente, ele está dizendo, não profane o meu nome. Olha o versículo 6. Santos serão ao seu Deus, não profumarão o nome do seu Deus, porque oferecem ofertas queimadas ao Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Sacerdote é santo ao seu Deus. Sacerdote vive consagrado. Versículo 12. Não sairá do santuário, não profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da sua unção está sobre ele, eu sou o Senhor. O sacerdote vivia no templo o tempo inteiro, porque caiu o óleo sobre a sua cabeça. Nós somos sacerdotes hoje em dia, nós temos um óleo do Espírito Santo, então nós andamos consagrado aonde estivermos. Ele continua mostrando então, capítulo 22, termina a nossa leitura de hoje, fala para Arão e seus filhos se absterem das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome, eu sou o Senhor. Então, sacerdote, você já tem a sua porção, hein? Não vai tocar nas coisas sagradas, é isso que ele está dizendo. Sacerdote, vive em integridade. Sacerdote, você que vive como sacerdote, você tem a tua porção, não toque naquilo que é de Deus, não toque naquilo que o povo trouxe para mim. Guardem, versículo 9, a obrigação que vocês têm para comigo, para que por isso não levem sobre si o pecado e morram. Quando você trouxer um animal, ele está prevendo, traga um animal sem defeito, ofereça o seu melhor ao Senhor. Ele termina dizendo, versículo 29, quando você oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor, faça de maneira que você seja aceito. Não profanareis o meu nome, versículo 32, mas sereis santificado nos meios dos filhos de Israel.
Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. O sacrifício traz a glória. O sacrifício traz a presença. Sim, amados irmãos, eu sei que Levítico é um caldo grosso, que você vinha tranquilo, lendo Gênesis e todas as histórias, que você vinha lendo Êxodo e todas as histórias, e agora a gente pegou um código penal e civil e está lendo. Virou aula de direito. Mas, minha intenção aqui é tentar fazer da forma mais leve possível para que você entenda a dissociação dentre as leis e o mais importante, o que o sacrifício faz conosco. O sacrifício traz a glória. Então não se preocupe, principalmente se você é um leitor novo da Bíblia, você fala, cara, não estou entendendo muita coisa, fique calmo, fique tranquilo. Você tem que entender a essência, que o sacrifício traz a glória, que Jesus Cristo fez o sacrifício para que a glória venha. Em outras palavras, quando a gente tem Jesus na nossa vida, a glória de Deus sempre vai estar presente. Eu só preciso andar em sacrifício, em entrega. Eu só preciso andar em aliança com Deus. Termina assim hoje nosso 9º dia de leitura, com uma coisa que você tem que saber: o sacrifício traz a glória. Eu vou subir agora essa live aqui de Levítico. Permanece firme, hein? Se você está fazendo a live da Bíblia e você romper comigo o Levítico, você vai até o fim. Não desiste no meio do caminho. Continua firme. Vou subir agora. Assim que colocar aqui a live, eu te peço bomba de comentar. Vamos comentar para a gente engajar bastante esse conteúdo. Para que vá sempre à frente. O sacrifício traz a glória. O sacerdote vive em consagração. Essa é a nossa chave de hoje. Que a gente viva consagrado a Deus. Que a gente nunca traga fogo estranho na presença do Pai. Eu vou subir agora aqui. Que Deus abençoe o teu dia. Amanhã nós voltamos. E amanhã a gente vai ler aqui, ó. No nosso 10º dia, a gente vai de Levítico 23 e vamos já entrar em Números. Nós vamos romper Levíticos. Deus abençoe, fique na paz do Espírito Santo, que a presença de Deus venha sobre a tua vida. Nos vemos amanhã, no 10º dia da nossa leitura. Deus te abençoe, o sacrifício traz a glória. Comenta aqui que vai ser demais. Deus te abençoe.